بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, paz e bênçãos sejam para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família que aceitaram o Islã e todos que o seguirem até a senda reta, e que todos nós estejamos na companhia dele até no dia de Qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mais uma vez de volta ao nosso programa Lamil Islam, com o nosso tema de hoje, hábitos e costumes dos nossos casamentos. É bem sabido que cada um de nós ou cada zona onde nós se localizamos tem seus hábitos e costumes, assim como os árabes também tiveram os seus hábitos e costumes nos seus casamentos, não só na sua vida social. Então, o que o Islã diz em relação a isto? Quais são os hábitos que o Islã trouxe? Atendendo considerado que o Islã é um modo de vida e é um código completo de vida em que o ser humano deve submeter-se a este código. O ser humano deve estar dentro deste código. Então, temos conosco o nosso Sheikh para nos esclarecer ponto a ponto em relação a esses aspectos. Os hábitos nos nossos casamentos. Será que o Islã vinha acabar com os nossos hábitos? Ou o Islã trouxe aquilo que é benéfico para nós? Mas para todo aquele que é muçulmano, nós temos a certeza absoluta que o Islã trouxe aquilo que é bom para nós, já que é um código de vida estatuído por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, todos nós temos a certeza absoluta que o Islã é completo, e o Islã é bonito, e o Islã traz tudo para o bem do ser humano. Então, sem nada a dizer, temos nada mais, nada menos o nosso habitual convidado, o nosso Sheikh Curcio, e desde já saudamos-lo e cumprimentamos-lo. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e seja bem-vindo ao nosso programa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, como está? Alhamdulillah, normal, assim como Allah subhanahu wa ta'ala marcou. Aí. Sheikh, nós hoje convidamos-lo para nos esclarecer ponto a ponto a respeito de alguns temas em que na nossa sociedade, uma e a outra sociedade traz polêmica em relação aos hábitos e costumes. Mas quando nós olhamos os hábitos e costumes do Islã, encontramos alguns pontos que divergem, não é? E se forem assuntos que divergem, alguns que são ou que alegam ou que têm problemas de shahwa, digo, problemas do coração, eles dizem que os árabes tiveram seus hábitos e nós temos os nossos hábitos, aliás. Então, esses aspectos que os outros dizem que esses foram os hábitos dos árabes, será o Islã trouxe só hábitos dos árabes nos nossos casamentos? Ou não? O Islã trouxe um modo de vida e os hábitos que nós temos que se guiar nos nossos casamentos. Primeiro, é sabido que a nível da África, primeiro, por exemplo, nos países como Tanzânia, Quênia, tem alguns povos chamados Maasai. Ali, para você fortificar-se, saber-se que você é um homem já preparado para fazer um casamento, primeira recomendação, tem que ir matar um leão e trazer. Aí, as pessoas sabem determinar que este aqui já está preparado para contrair o matrimônio. É um dos hábitos. Depois temos, em algumas regiões como Madagascar, tem um povo que, antes de contrair o matrimônio, o noivo é levado, fica num quarto a sós com a tia materna da noiva. Então, ela fica com uma roupa sensual e eles ficam a sós. Aquilo é uma maneira de medir a capacidade da atração sexual. E eles alegam que esta pessoa, se ele despertar o seu instinto sexual, é porque este homem não se confia. Este é um hábito também. Então, você tem que se manter firme e seco, parece que não está acontecendo nada. Aí prova-se que este homem está preparado, já não vai traindo a sua esposa ou a futura esposa. Então, na nossa região aqui, por exemplo, em Moçambique, temos a região centro, norte e sul. Estas regiões também, cada região tem seu hábito. Temos, por exemplo, a região do sul, onde vigora mais o lobolo, e a região centro, sensivelmente, aquela outra parte, também vigora, onde se compra o fato, aquilo aí, mais aquilo. Então, quais são os hábitos normais ou legislados no Islã
para os casamentos dos muçulmanos? Sheikh, estamos a pedir esclarecimento para os nossos internautas, assim como os muçulmanos em geral, inshallah. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Primeiro dizer que o Islã, no momento em que veio o Islã na Arábia Saudita, encontrou muitos hábitos em que os árabes estavam lá mergulhados. Dentre esses hábitos, existem aqueles que o Islã eliminou, por serem hábitos sujos perante Allah subhanahu wa ta'ala, e existem aqueles que o Islã deixou. Os deixados por Islã, que o Islã deixou, neste caso, são hábitos que não traziam problemas na sociedade muçulmana, ou seja, então, no Islã. Aqueles que eliminou são aqueles que traziam problemas que não eram permitidos na vida do muçulmano ou que segue os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto ao casamento, dizer quais são os hábitos que o Islã recomenda ou recomendou, ou então que a pessoa pode se mergulhar lá, há muitos por lá que outros talvez só posso me lembrar através de uma outra pessoa. Sendo assim, dizer de que o que nós sabemos, por exemplo, como um hábito desse, que disse que é uma preparação, todos os hábitos mencionados, que foram mencionados de que eles, conforme a região deles, conforme a tradição deles, é para examinar a pessoa se tem uma capacidade exatamente válida ou suficiente. Isso tem a ver com o hábito deles, mas o que nós sabemos é que a capacidade de uma pessoa que dá para casar, ou para a medida desta capacidade de que ele consegue contrair um matrimônio, primeiro, o Nabi disse que a pessoa tem que ter, primeiro que nós sabemos é a consciência, neste caso mental, que a pessoa deve estar de boa mente, ser uma pessoa capacitada, mas não nos assuntos desses, como de forças, não. Mas sim estamos a falar, ter uma mente, quer dizer, que reflete a realidade. Outra coisa que faz parte da preparação do casamento é o crescimento da própria pessoa, atingir a puberdade, a adolescência. Aí esta é uma das partes que indica que a pessoa está na preparação. E a terceira coisa é ter um quarto dos bens. Estamos a falar de um quarto, e não a metade, e não riqueza, aquela que, pronto, se acha suficiente, ou então, pelo menos, de uma forma enorme. Não. Estamos a falar de conseguir comer por dia, pelo menos, seja uma vez, ou seja 2 vezes, até assim que for possível. Mas esse aqui é um quarto. Então, isso é que se chama de capacidade de alguém de conseguir contrair o matrimônio. Agora, esses outros hábitos não têm a ver com a capacidade referida, porque existem pessoas que matam um leão, mas nem têm capacidade de casamento. Exatamente. Então, são muitos até lá, mas em frente talvez posso ter a recordação dos hábitos que são essenciais. Mashallah. Então, no casamento, o matar leão, você pode matar leão e chegar no próprio casamento você estará a patinar. Você pode vir matar leão e chegar no casamento, em vez de você reviver o casamento, vir matar também o casamento. Quer dizer, matar 2 coisas. Mashallah. Nós temos hábitos, nós vamos se basear apenas na nossa região. Até na nossa região, não. Alguns hábitos do nosso país, não é? Por exemplo, o lobolo. O pagamento de lobolo. Se nós quando falamos de lobolo, estamos a diferenciar do dote. O lobolo, expressamente, é aquele em que aparece uma lista de mercadoria que você tem que comprar e depois satisfazer esta parte e a outra parte. Digo na parte materna, na parte paterna da noiva. Então, tem que comprar um fato, tem que comprar um par de sapatos, tem que comprar um fato completo, tem que comprar terno, tem que comprar muita coisa por aí. E depois, por cima disso, tem que ter uma taxa especulativa, de acordo com a capacidade, talvez, do noivo. Este hábito tem bases no Islã? Primeiro, dizermos que casamento é um assunto muito simples. E o assunto de lobol
tem que ser um assunto simples. Até vou mais me basear no assunto de dote. Tem que ser uma coisa simples. Isso é como se fosse uma condição em que a família da noiva está a tirar. De você tirar aquilo, mais aquilo, para satisfazer a ela, ou não sei, a parte dela, não chega bem de perceber se é ela sozinha, ou então se é para satisfazer a parte dela. Este lobolo é uma satisfação dos seus progenitores, Certo, e junto àquela linhagem toda. certo. Falo de avós maternos, avós paternos, enfim, essa linhagem toda. Então, este lobolo aparece para cobrir as lacunas, como se aquelas pessoas estivessem a negociar, que Certo. nós cuidamos dela até você gostar. Então, em pagamento disto, nós temos isto como nossa condição. Não, isso não tem base. Primeiro, dizer que o casamento, como eu dizia, é um ato muito simples, normal. Não é uma coisa para trazer uma dificuldade na vida de alguém, ou então trazer uma dificuldade na capacidade de alguém. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Yuridu Allahu bikum al-yusra", Allah quer vos facilitar, "Wa la yuridu bikum al-usra", e não quer a dificuldade em vós. Não, Allah subhanahu wa ta'ala quer uma facilidade na vossa vida, uma facilidade na vossa religião. Ad-din yusrun, como o hadith está no Sahih Bukhari, diz ad-din yusrun, o din é fácil. É fácil nesta forma, como este tipo de condição, porque isso já usa-se como se fosse uma condição. Então, dessa forma já não será facilidade. Isso é a mesma coisa, alguém nos trazer aqui e dizer: epa, você tem que fazer dhikri 1000 vezes, dizendo subhanallah, alhamdulillah, 1000 vezes, você terá chance daquilo. Primeiro, dizer que em vez de você ter a facilidade da própria recordação, terá dificuldade, e depois daí também ter um pensamento fora do nível. Então, o que nós sabemos no casamento, esses hábitos não são hábitos da lei islâmica, do Sharia, mas o que sabemos ali é o dote. Pronto, já agora, se tem algo de dar de vestir a ela, dê. Então, se não tem, ela pode usar a melhor roupa dela naquele dia de casamento, naquela hora, naquele dia também de casamento. E ali é você dar a ela aquilo que ela estipular. Agora, se não estamos estipular, não há problema. Caso não haja uma necessidade na parte dela de estipular um valor de dote. Agora, esses assuntos de lobolos referidos de como condição, que serve como condição numa família inteira como essa, ou de 10 membros, ou de 3 membros, ali não é para dar à família dela, mas sim é para dar a ela o que é do direito. Então, mais ou menos são tradições que não têm a ver com a religião. Sendo um muçulmano e é submetido a este tipo de prática, por exemplo, eu nasci nesta zona em que o hábito é este. Eu estou a praticar o meu Islã. A minha esposa ou a minha noiva também está a praticar esses hábitos. Supomos, somos submetidos a este teste. Qual será o nosso ponto de saída? Pronto, é que Inna ardallahi wasi'a, a terra de Allah subhanahu wa ta'ala é vasta, é ampla. Então, se há de como sair, se há de como escapar, é só melhor escapar. Agora, se não há como escapar, só você pode cumprir por não ter como e ter a necessidade de casamento. Então, nesta situação aqui, já será uma obrigação de uma coisa que você não queria. Neste caso, você não tem como sair daqui até lá onde é fácil casar. Só as suas capacidades podem terminar aqui, na sua zona, onde é difícil casar. Num exemplo vivo como este. Agora, você, em vez de estar assim, dizer que vou ficar assim, primeiro é de você tentar de como escapar. Agora, se não tem como, fattaqullaha mastata'tum, tenham medo de Allah conforme a vossa capacidade. Allah subhanahu wa ta'ala, quando enviou o ayah, que diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vocês crentes, ittaqullaha haqqa tuqatih, tenham medo de Allah, assim como ele merece ser temido. Os sahabas ficaram preocupados. Como é que nós vamos conseguir ter medo de Allah assim como ele merece? Então Allah enviou este ayah que diz: fattaqullaha mastata'tum, tenham medo de Allah de acordo com a vossa capacidade. Pois. Exatamente. Existem aqueles hábitos, por exemplo, em que, para além deste lobolo, depois da contração do matrimônio, os noivos são submetidos a alguns rituais em que devem ser apresentados aqueles que faleceram, que não estavam presentes no matrimônio, e faz invocação dos espíritos, que é para abençoar aquele casamento e onde eles forem, que vão em paz.
E se as pessoas não obedecerem esses critérios em algum momento, passam por algumas dificuldades da vida. Essas dificuldades, sabemos tudo que Allah é quem decreta as coisas, decreta a vida de cada ser humano. Mas aquelas dificuldades em algum momento são reais, onde o casal pode ir não fazer filho, o casal a vida não andar bem. Então, depois de ser revertida esta situação toda, a situação voltar à normalidade. Quando é assim, Sheikh, qual é a obrigação desse muçulmano pacato que estiver diante desta situação? Muito certo. Até este nível não há de como cumprir. Até este nível, porque esse é um nível de shirk. Então, este tipo de nível, ou então este nível não seja admissível a cumprir. Porque assim que cumpre esse assunto, ele tornará a ser mushrik. Hoje, esses djinnis, esses falecidos que são pedidos, todos esses, não sei, fantasmas lá até lá, que são invocados, todos esses. Então, você aceita e entra no grupo, você torna ouvir a série um mushrik. Agora, se assim que diz que, você quando não obedece, acontece exatamente contra si o que exatamente eles falaram ou alegaram de que se vocês não cumprirem isso vai acontecer, e assim vir a acontecer, não estamos a ver num outro caminho a não ser que sejam feiticeiros que estão por trás disso. Agora, dizer que acontecem porque não cumpriu, aí não. Ponto 1, feiticeiros. Ponto 2, o Shaitan é que evoluiu, o Shaitan é que trouxe esta lei e fortificou naquela lei. E o Shaitan, vocês quando lhe obedecem mais, em cada vez mais que vocês desobedecem algo que vocês sempre vieram obedecendo ou vinham obedecendo, então o Shaitan também começa a perseguir de trás para aquele assunto acontecer, para trazer mais a crença falsa naquela sociedade. Pois. Exatamente. E indo concretamente aos nossos hábitos, aquilo que nós sabemos que esses são nossos hábitos e costumes. O uso da roupa branca no casamento. Isso é bid'ah. Certo? Da fada. Isso é bid'ah. Dizer que o noivo ou a noiva tem que usar roupa branca, tudo isso não tem enquadramento. O vestido, muitas das vezes as noivas têm inclinação para o vestido branco. Isto não tem, mesmo se for malaya, as pessoas têm que optar por uma malaya branca, como se aquilo fosse uma legislação divina, ou seja, lá como é que as pessoas dizem que sentem-se mais à vontade quando estão naquela roupa branca. Este hábito não traz problemas nisso, não? A própria roupa, primeiro dizermos que o próprio hábito, quis dizer, o próprio hábito é um hábito que não tem sentido no Islã. Hoje ali a pessoa usa roupa que melhor acha e não uma cor específica, uma roupa especial. Dizer que isso é para a noiva ou então isso é para o noivo e servir isso de vida, ou servir de ser daquela sociedade, ou servir de ser na religião, ou servir de ser, quer dizer, muitos povos por aí. Então, isso é uma inovação que já foi colocada dentro do casamento, assuntos que não fazem parte do próprio casamento, não fazem parte da própria adoração. Então, esse uso de vestidos brancos, roupa branca, especiais, neste caso para os noivos, aliás, o noivo e assim como a noiva, isso vir a ser uma inovação e é uma coisa detestável. Agora, se a pessoa usa só porque gostou de usar a roupa branca, não usar por ser aquele dia. O marido tem camisa branca, usa, aí sim, ele usou sua camisa de antes. Só porque a camisa é branca não será haram naquele dia. Pois. Mas não vira de hábito nos casamentos. Olá, aí vai. Já. O uso de fato e gravata. Terno. Você sair excelente. Perfeito. Elegância. Na sua normalidade. Isto seria problema? Usar fatos de gravata, isso não tem sentido também. O próprio fato não é o problema. Agora, mistura com esses assuntos de gravata não faz parte do nosso caminho. Quanto ao uso de fato, não faz parte de nenhum problema no casamento. Ou seja, em qualquer parte de vida, sendo muçulmano, nesse caso a pessoa, sendo muçulmano. Sim. Exatamente. Então, quanto a isso de mistura de gravata, só gravata pode usar se for uma lei que você foi, como dizer, que você, neste caso, uma lei trazida, pronto, você cumprir por cumprir, né? Porque existem algumas leis que nós cumprimos só porque o nosso governo assim quis. Quanto ao assunto de casamento, evitamos. Pois, já, nos nossos casamentos agora já parece virou moda
posso dizer assim, quando o casamento é feito e não há um corte de bolo, as famílias saem a resmungar. Este bolo tem algum significado no casamento? Pronto. Às vezes até o bolo é escrito La ilaha illallah, ou Masha Allah, ou que Allah abençoe, felicidades para sempre, Deus vos abençoe, enfim. Essas todas as frases não podem ser colocadas no bolo. Primeiro, dizer que o significado do bolo não tem outro significado senão comida, não? Pois. Isso já é a lima. Ali, bolo tem um nome de comida. Não pode ter um nome só, quer dizer, um nome isolado. Então, escrever La ilaha illallah, escrever Allahu Akbar, escrever Allahu Yubarik Alaik ou Fik naquele bolo, isso não seja algo admissível. Não pode assim acontecer. Mas faça o bolo, pronto. Desde que não entre lá algo proibido, como outros que andam a pôr, não sei, esse assunto de álcool, que andam a meter lá em nome de que para demorar, de apodrecer. Tudo isso são caminhos satânicos que o Shaitã traz para fortificar os seus exércitos. Quanto ao assunto de bolo, não é problema trazer no casamento, desde que não haja nada perigo naquele bolo, mas não podem existir essas escritas. O bolo tem significado de comida, não tem significado isolado, não. E o uso de aliança. Nós compramos a nossa aliança e colocamos no dedo da noiva, assim como a noiva coloca no dedo do noivo. Alegadamente disse que é sinônimo de fidelidade. Então, se eu onde passo, as pessoas só bastam ver que eu tenho uma aliança no dedo, pronto, já dá-se para identificar que este homem é casado, assim como a noiva. Mas por detrás disso, há pessoas que traem mesmo com a aliança no dedo. Então, o colocar esta aliança, tem alguma base nisso, não? Não tem base. Isso primeiro também é um ato de cristãos, que eles levavam o anel, punham no dedo, no dedo grande, diziam Deus Pai. Depois tiravam, punham no dedo indicador, diziam Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois levavam, punham no outro dedo, dizia para Deus Filho. Então, esses são atos que faziam os cristãos. Então, esses atos são atos em que o Islã condenou, aqueles atos que não têm a ver com a razão, que não têm a ver com a realidade. Então, o uso desses assuntos no casamento são assuntos condenados, quer dizer, então não pode ser usado essas práticas no casamento. Aí, o desejar os noivos até que a morte vos separe. Só esta palavra desejar para os noivos, até que a morte vos separe. Esta palavra, este desejo, está bem-vindo no Islã? Muito certo. A forma em que nós temos que desejar é dizer que Allah vos abençoe. Pois. Agora, você dizer para alguém que Allah te dê mais vida, não é problema. Se você dizer que Allah te dê mais vida. Ou então, que Allah subhanahu wa ta'ala faça-vos unidos no vosso casamento toda a vossa vida, essas são palavras que têm semelhança, mas que não são mesmas. Por exemplo, se alguém diz assim, que a morte vos separe, e outra pessoa vem dizer assim, que Allah vos dê união toda a vossa vida, significa que você falou a mesma coisa, mas virou. Exatamente. Então, o que nós temos que desejar a eles é Allah subhanahu wa ta'ala abençoar a eles e dar facilidade nos seus casamentos em forma de dua. Exatamente. Isso não pode ser como se fosse algo que nós estamos a invocar alguém, mas só em forma de dua pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, dizer que Allah vos abençoe, que Allah vos dê mais união no vosso casamento, toda a vossa vida, e mais ou menos isso, que não haja dificuldades no vosso casamento, mas sempre vão existindo. Estamos a falar de dificuldades graves que quebram o Islã da pessoa ou que criam problema entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Então, dizer que a morte vos separa, foi isso, né? Sim. Que a morte vos separa. Também não é a morte que nós temos que desejar para separar a eles. Isso parece que nós, em vez de invocarmos Allah, estamos a invocar a própria morte. Exatamente. Então, nós temos que pedir daquela outra forma. E partindo deste princípio, deste desejo que a morte vos separe, é que o muçulmano tem convicção que após a morte há outra vida, não é? Certo. E se for aquele casal bem guiado, alhamdulillah, se Allah lhes conduzir a eles ao Jannah, não é? Sim. Se Allah conduzir a eles ao Jannah, eles poderão se casar novamente.
não é? Certo. Então, partindo deste princípio que até que a morte vos separe, por exemplo, nós darmos este desejo, nós estaríamos a contradizer esta convicção que todo muçulmano tem, que há vida após a morte e que depois disso, aqueles que forem no Jannah, inshallah, Allah vai lhes unir de novo. Se entrarmos num caminho, podemos dizer que alguns que trouxeram essa expressão podem ser pessoas, se calhar, que não acreditam de que é outra vida. Pois. Exato. E nós estamos a copiar. E nós estamos a copiar. Pois. Então, o que nós temos que fazer é de uma forma que dá convicção, que dá certeza da nossa crença, de que nós estamos a pedir o bem da pessoa e não se separar porque não há mais outra vida. Por exemplo, quando digo assim, que Allah subhanahu wa ta'ala vos dê união durante toda a vossa vida, eu já estou a falar da vida mundana, assim como a vida do além. Pois, exatamente. Por isso disse, tem similar dessa expressão, semelhantes, mas com dizeres diferentes. Exatamente. Pois. Então, é dessa expressão que nós temos que usar. Sheikh, nós temos alguns, ainda estamos a falar daqueles hábitos, o uso de um fato específico para a noiva e um fato específico para, aliás, família da noiva e um fato específico para a família do noivo. Para nós sabermos identificar no casamento, logo que chegamos nos nossos casamentos atualmente, nós conseguimos descobrir que aquela roupa é da família do homem, aquela roupa é da família da mulher. Então, este hábito tem algum fundamento no Islã? Prontos, até que usar uma cor não é o problema, mas o problema é da divisão que está a existir. Pois. Exato. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Vocês devem pegar a corda de Allah todos juntos. Fala tafarraqu, e não separem. A corda de Allah é Islã. E o casamento trata-se do Islã. Então, o problema aqui não é da cor, de dizer que uma cor ser vestida por muita gente. Não. Só que não pode existir uma divisão. Significa, se vocês estão no meio de khutbah, devem saber que esse aqui faz parte da mulher, esse aqui faz parte do homem. Parece que é um fardamento, quer dizer, parece fardamento. Sim. Que pessoas, pronto, trouxeram como uma regra. Então, dessa forma não. Agora, se tenho um outro amigo, dizer, você tem aquela camisa, eu tenho aquela camisa, vamos lá usar minha camisa e sua camisa da mesma cor, irmos no casamento. Aí não é problema isso aí. Isso não faz parte do problema. Então, agora, divisão, separação entre a cor da noiva e a cor do noivo, aí não. O Islã não dá espaço. Aí não pode dar espaço, parece que estamos a separar, dois, parece que estamos a inimizar. Então, do outro lado, sabendo que o assunto ali não se trata de inimizade, trata-se de amizade. E outra coisa, aquilo é uma união. É uma união, a família do homem e da mulher. Agora, como é que vamos separar nas cores? Se casamento é uma união, a parte do homem e a parte da mulher. Como é que vamos trazer certas coisas que indicam que aqui é desunião? Não, vamos lá. Pois. É que nesses casamentos, nesses aspectos nos quais nós nos referenciamos, são notórios. Sim. E aquela roupa só tem se usado só naquele dia. Geralmente tem se escolhido um tipo de capulana, e esta capulana aqui só a família do noivo que tem que usar, e esta capulana aqui é a família da noiva que tem que usar. Logo que as pessoas chegam, os convidados chegam lá, sabe-se, a família do noivo é esta, a família da noiva é esta. Então isto não é permissível no Islã. Isso são hábitos, apenas tradições colocadas. E essas tradições colocadas entram em contradição com o Islã? Muito certo. Faz parte de assuntos de inovação. Isso é a mesma coisa a questão anterior, que disse roupa específica, roupa especial, uma roupa branca para o noivo e a noiva. Isso é a mesma coisa também, esse é um assunto especial também. Para os de noivo e especial para os da noiva. Então, a questão parece mesma e a resposta é a mesma também. Aí, ó. E, por exemplo, você quer casar e a família da noiva coloca algumas condições nas quais você não tem possibilidade e nem capacidade. E diz assim, se você não tem essas capacidades, não tem como casar. Você como muçulmano, ou a noiva como muçulmana, já chegou o tempo em que ela tem que casar.
a situação como que fica? Pronto, se a família te dá uma condição que não é da sua capacidade, a única coisa é se afastar. Não há mais um outro meio que você vai fazer enquanto que a família dela não está de acordo. E o hadith disse la nikaha illa biwali. Não há casamento sem, quer dizer, sem a presença do responsável da moça. Pois. E onde você vai escolher seu caminho que não é do desejo dele, ele também não vai presenciar. E mesmo presenciando, mesmo também não aceitar. Então, sem aceitação também do responsável dela, o casamento é nulo. Não vale o casamento. Então, se eles tiram uma condição que vai contra a sua capacidade, é só se afastar-se e alertar a eles. E nós temos visto nos casamentos dos não muçulmanos a atuação de alguns músicos, não é? Onde são convidados músicos para vir atuar no casamento, onde são convidados alguns grupos para virem atuar no casamento, e os muçulmanos copiaram aquilo. Em vez de convidarem um músico para vir atuar, eles convidam grupos. Tem grupos corais, por exemplo, criados por um grupo de muçulmanos. Ali cantam caçuidas, chamam de caçuidas, a fazerem aqueles cânticos, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mas em forma de intuação, não só a enaltecer a imagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus sahabas, enfim. Isto seria admissível no Islã? Isso é bid'a, cada coisa tem seu espaço, cada coisa tem seu lugar, isso é uma inovação sem dúvida, não faz parte do Sharia, não faz parte da Sunnah também do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na zona norte, Sheikh, tem uma dança chamada Tuf, onde são envolvidas ali senhoras vestidas a rigor e com uma dança específica. E elas geralmente são convidadas para atuar nesses casamentos, alegando, e muitas delas são muçulmanas, alegando-se que Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando estava a chegar em Medina, se não estou em erro, ele já foi recebido a batucadas, depois cantavam aquela caçuida, Tala al-Badru alayna, tal, uma coisa como esta. Então, as pessoas dizem que alegam, associam a este hábito com esta prática. Isto seria algo recomendável no Islã? Isso não é recomendável e a própria defesa também é falsa. O profeta, quando chegou em Medina, não havia essa dança. E este próprio hadith também do Arifo, que disse Tala al-Badru alayna, e o próprio hadith está a contrariar o caminho em que o Nabi veio. O Nabi saiu de Meca para Medina e ninguém sabia qual a hora seria. E eles não tinham tempo de preparar, cada um parava naqueles lugares abertos, se Muhammad poderia chegar naquela hora ou não. Então, ele saiu de Meca fugindo com Abu Bakr. E depois, daí, foram para uma gruta, né, nos buracos onde eles fugiram até lá. Passaram lá cerca de 3 dias, conforme as narrações. Então, essas danças referidas de que aconteceu no tempo de Nabi, não aconteceu. E o próprio hadith disse em Thaniyat al-Wada. Thaniyat al-Wada não é um caminho que vem de Meca, é um caminho que vem de uma outra zona. Estamos a falar de Palestina, então o profeta não veio de lá, o profeta saiu de Meca para lá. Então não aconteceu essa dança e essa defesa é falsa. Pronto, não aconteceu isso, ninguém dançou quando o Nabi chegou em Medina. Se o profeta, quando chegou lá, chegou de surpresa, eles daí, cada um dizia Medina, o profeta já chegou, o Nabi já chegou, depois dele chegar. Então não aconteceu isso, isto é uma prática falsa que as pessoas inventaram e adaptaram, fizeram nos casamentos. Mashallah. E, por exemplo, convidar-se um chefe no lugar do casamento, enquanto celebra-se aquele matrimônio, o chefe traz ali aquelas melodias bonitas, melodias extraordinárias, aquelas que comovem o coração, e começa a recitar ali o Corão. Esta prática seria bem-vinda no Islã? Não foi praticada no tempo de Nabi. O imam, o chefe do khutbah, ou do casamento, quer dizer, é a pessoa que é líder, o imam que dirige aquilo. Então, depois dali, quem dá para dar os seus conselhos, aí sim. A abertura do casamento não é antes nem depois. A abertura do casamento é ali e o fecho é ali mesmo. O resto já não faz parte do casamento. Atendendo, considerando que o casamento é uma festa para os muçulmanos. O casamento é uma festa para os muçulmanos. Mas está-se a procurar maneiras de como abrilhantar a festa, mas não de formas ilícitas. Mas as pessoas acabam recorrendo a alguns meios do Alcorão, justificando-se que nós estamos em festa, então, nós temos que celebrar
e de uma maneira que não possa trazer alguns constrangimentos para o próprio Islã. Mas apegam-se, por exemplo, tem jovens que recitam o Corão em forma de uma entoação. Nem poesia não chega a ser. Mas como o Corão por si só é bonito, eles trazem aquilo como cânticos. Cânticos com uma melodia, mashallah, extraordinária. E isto, não sei, e na vista nossa, é algo, mashallah, bonito. Isto teria contradição no Islã. Desculpa se eu estiver a repetir a mesma coisa, mas... Isso é shubha. Estou a entender a pergunta, Sim. até nem mesma é. Não é mesma. Pois, Só que talvez a percepção nossa pode ser uma percepção curta. curta, pois. Exatamente. Primeiro, não só casamento é festa, mas Eid também é festa. Agora, com isso, também podemos convidar alguém para vir primeiro recitar o Corão no Eid, depois fazer um salat. Sheikh, desculpa, como ainda não chegamos lá no Eid, porque nessas celebrações do Eid, Estou a dar exemplo. há pessoas também que Sim, sim. põem ali, ligam músicas, ali põem a expressão do Corão em voz alta, para simbolizar que eu estou a festejar, mas eu sou muçulmano. Em vez de pôr ali música de Puff Daddy ou Jennifer Lopez por aí, então põe aquela recitação do Sheikh Abdurrahman Sudais em voz alta até perturbar o bairro, para saber que naquela casa hoje, desculpa lá. Muito certo. Quanto ao assunto de casamento, como já nós chegamos, quanto ao assunto de casamento, temos que saber as suas condições, o que é também. Primeiro, as condições do casamento, condições de casamento é a felicidade, neste caso, o gosto da mulher ou do homem, um ao outro, neste caso. Estamos a falar do responsável dela, estamos a falar de duas pessoas que servem de testemunhas, e eles também devem ser muçulmanos. Essas são as condições do casamento. E os pilares é a aceitação e, aqui neste caso, a resposta e a aceitação. A aceitação, estamos a falar da parte do homem que está a casar, e a resposta estamos a falar do responsável da mulher, se admite ou não. Então, outras coisas, algo permitido que serve como uma canção, é só na parte daquelas mulheres, no tempo de Nabi. Existem alguns hadiths do Sunan al-Nasa, Sunan al-Tirmidhi, do Sunan ibn Majah, Sahih al-Bukhari, em que Omar, aliás, o Nabi encontrou, aliás, Abu Bakr encontrou Aisha, encontrou aquelas meninas a cantarem na casa de Nabi. Isso é de Sahih al-Bukhari. Então, Abu Bakr ele proibiu, disse: estão a fazer barulho na casa de Nabi. Então o profeta saiu, disse: não, Abu Bakr, deixa eles. É dia deles de festa. Disse: cada povo tem festa deles. Essa aqui é a nossa festa. E assim como outras também cantaram, mas devem ser meninas e não podem usar batuque, mas existem certas tampas, talvez na Arábia Saudita pode existir essas tampas até hoje, que algumas pessoas podem usar. Mas dizia o Sheikh Salih Al-Uthaymeen, ele dizia, rahimahullah, هذا العمل لا يجوز في زماننا. Esta prática é não permitida no nosso tempo, devido ao que kathirul ghulu, muito exagero. E essas, quando se diz de canção daquelas mulheres, entre elas não podem existir perto ou não podem estar perto dos homens. Então, não está-se a falar de qasidas, essas nossas canções islâmicas nesse caso. Não, são algumas canções que têm a ver, quer dizer, com o assunto, que têm a ver com educação neste caso, como felicidade. Então, entre elas lá, esses hadiths existem. Agora, elas não podem vir estar a entoar esses passeios de qasaid referidos, ou então perto dos homens, não. E devem ser também, se a pessoa prestar muita atenção, devem ser meninas também, aquelas que suas vozes mesmo traindo, não te levam até longe. Mas existindo esta possibilidade de convidar essas meninas, e aquelas danças são acompanhadas, nós podemos não ter, nós temos nossas tampas também, não é? Temos muitas tampas por aí, tampas de panela, tal, mas não só, podemos acompanhar com aplausos, ou bater as palmas, acompanhado com estalos e muito mais. Isto não traria algum problema? O único momento em que a mulher bate palma aí no salat, quando o homem erra, o imam. Se o imam falha, então a mulher, em vez de retificar assim, corrigir assim pela boca, então tem que bater as palmas. O profeta dizia: "Innama tasbihu lirrijal". Os homens dizem subhanallah, wa tasfiqu linnisa, e as mulheres batem as palmas. Rawahu al-Bukhari. Então, o único momento em que a mulher pode bater palma é aquele momento só, em forma de dizer de que, olha, você já saltou ou já falhou.
Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o assunto de bater as palmas: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. Os mushriquinas naquele tempo diante de Kaaba, o salat que eles faziam só era muká. Muká é assobiar. Wa tasfiya. Tasfiya é tasfiq. Bater as palmas. Então, esta é uma prática que Allah subhanahu wa ta'ala refutou no Alcorão. Proibiu. Exatamente, proibiu. Pois, Sheikh, estamos a entrar na parte mais crucial, talvez, das nossas perguntas, porque penso eu que sejam as partes mais sensíveis dos nossos casamentos atualmente. Falo da entrega e recepção de presentes. Hoje você é amigo do noivo ou da noiva, principalmente da noiva. Se você é convidado, chega lá, não entrega presente, é a pessoa mais conotada daquele casamento. Entrega e recepção de presentes. Sheikh, esta prática, o Islã condena ou dá aval? Não, a recepção de presentes o Islã não condena, mas você também que é dado, quando não é dado, não pode zangar. Talvez o problema é de nós servirmos como se fosse regra. Dizer que se fulano não trouxe, então deixa lá também ele. Num dia também, se for a vez dele ou um familiar dele, não vou trazer. Quanto aquilo é uma oferta, é uma ibada, é uma adoração que a pessoa está fazendo. Então, a própria prática em si não é uma prática condenada. Só que não vira de regra de que você, dessa vez, se fulano não trouxe, ou ninguém trouxe, você tem que estar zangado, virar sua cara, ficar vermelho. Não, tudo isso não tem a ver. Fundamento na religião. Exatamente. Quanto entrega, não é problema. Pois, e levar os noivos, ou o casal, ir entregar o noivo, por exemplo, num quarto onde está a noiva, e existirem lá pessoas a dar indicações, ou como posso dizer, existirem pessoas a coagirem que o noivo e a noiva pudessem se beijar para não testemunharem neste momento. Como é que é? Isso é haram. Certa vez, Asma bint Yazid, no hadith de Sahih Muslim, disse, uma vez estávamos sentados, mulheres ao lado e homens ao lado também, o Nabi estava aí. Então, o profeta disse, existem homens aqui que quando sentam entre eles, entre amigos, lá fora, falam daquilo que eles fazem no quarto, com a esposa. E também, a mulher fala o que ela faz no quarto com o seu marido. As pessoas calaram. A Asma disse, eu respondi. Disse, esses homens fazem, essas mulheres também fazem. Contam isso quando sentam entre amigos. Então o profeta disse, fala taf'alu, não façam isso. فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون. Isso fica, parece que é um shaitan, um homem satanás, encontrou-se com uma mulher também, shaitana, e fizeram relação na rua, ou seja, no meio da sociedade, todas as pessoas já lhe verem. Se eu por contar o que você faz no quarto, e o que dizer de você fazer em frente de todos? Além disso, também é falta de respeito. Não, Allah. É falta de respeito isso que as pessoas exigem que eles possam ver, testemunhar. Exatamente, isso é falta de respeito e consideração. Subhanallah. E, Sheikh, temos nas nossas tradições também um hábito em que, se a noiva for, por exemplo, virgem, não é? Após a celebração daquele matrimônio, os padrinhos ou os responsáveis da noiva, no dia seguinte, aparecem para confirmar com o homem se na verdade ela foi virgem ou não. Esta prática, Sheikh. Esse tipo só pode ter semelhança com um dos versículos que está na Bíblia, do Deuteronômio 22, de 13 para baixo. Agora, dizer que no Islã você fazer ou esse tipo de ato, você permitir, primeiro, isso é saber os segredos de uma pessoa. É a mesma coisa quase o hadith está a responder. Você contar, e o que dizer que ele está assim? Assistirem dizer, não, está assim, já certificamos que ela é virgem. Olha, se ela é virgem, não é? Quem vai testemunhar é o marido. Não é outra pessoa. Mas esse testemunho as pessoas pedem que aquilo que nós dizíamos para ti é verdade. Então, nós vinhamos confirmar e você confirma-nos que isso aconteceu, é verdade ou não. Para talvez justificar se aqueles gastos que ele fez tal, então tenha acontecido por estes e outros motivos, se calhar. Com perca de muito sentido. Como é que vai ser explicado a alguém que já viu e outras que vão explicar que nem viram? Porque outras falaram. Ele é que sentiu. Como é que vão levar para certificar ele os gastos que ele fez? Se ele próprio é que sentiu. Então, com muita perca de sentido. Neste caso, não há sentido. É ele que vai exatamente confirmar. Confirmar, não confirmar, assim que não, mesmo não ser, ou então ser, o casamento já está carimbado. Isto não é fazível. Não é permitido isso.
La hawla wa la quwwata illa billah. Então, nós temos esses hábitos e mais outros que não podemos mencionar, talvez, já que em televisão ou em programação o tempo conta. Então, alguns hábitos nós podemos ter esquecido, podemos ter deixado, porque os hábitos, sinceramente, são enormes. Então, se estes hábitos todos nós estamos a conviver com eles, por exemplo, tem um hábito em que o uso de uma cor específica, de uma raiz específica, onde as mulheres, por exemplo, da Zona Norte, friccionam numa pedra, depois tiram aqueles restos e pintam a cara, não é? Pintam a cara nas celebrações desses matrimônios. Eles pintam a cara e aquilo simboliza a beleza das mulheres. Ela já alegou assim, simboliza a beleza das mulheres. Esta prática, neste tipo de evento, tem algum impacto? O que dizer de uma mulher pintar a sua cara e estar na frente de pessoas, homens? Porque quando se diz de casamento, não são mulheres que ficam aí. Pois. Se no Islã é permitido, aliás é proibido, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, Surat Nur, e as mulheres não podem bater com aqueles, quer dizer, quando andam, não podem bater muito no chão ao ponto de pessoas descobrirem. Neste caso, estarem a bater com muita força quando andam. Pois. Só isso se Allah proibiu. E o que dizer de trazer sua cara de uma forma imaginária? Então, são atos sem prática boa, mas sim, neste caso, são práticas feias perante o Islã, e o homem também tem que ser alguém de ciúme. Pessoas que não têm ciúme no seu coração não entrarão no paraíso. E como permitir à sua esposa este tipo de ato? Então, significa que você está no grupo daqueles que não tem ciúme. Noutras zonas, Sheikh, quando a mulher for virgem, já que naquelas sociedades nossas que somos necessitados, já não temos como ir num hotel, passar lua de mel, geralmente tem sido na casa dos pais da moça, onde contrai-se o matrimônio, ou na casa da mãe, seja lá, mas de uma família próxima à noiva, não é? Então, dá um pano branco. Já não pode se perguntar, mas dá um pano branco que depois do ato que eles praticarem naquela noite, seja lá qual for a hora, depois as madrinhas ou os padrinhos aparecem só para levar aquele lençol, e depois este ato, quando for confirmado, é acompanhado com cantos, danças, aplausos, celebração. Dizem que estão a celebrar por terem cuidado de uma menina e casou na altura certa e quando ela estava virgem. Esta prática, Sheikh. diz o Nabi sallallahu alayhi wa sallam no hadith sahih, من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. Quem for examinado através dessas meninas, neste caso, quer educar essas meninas de boa forma até ao ponto de elas atingirem a puberdade, até ao ponto de elas casarem, e a pessoa educar de boa forma. Então, kunna lahu sitran min an-nar. Essas meninas serão, quer dizer, barreiras do inferno entre essa pessoa e o inferno. Quer dizer, através de boa educação que você deu a elas e cuidou a elas, então Allah subhanahu wa ta'ala fará com que entre essa pessoa no paraíso. Este é um hadith. Você cuidou de boa forma. Agora vamos deixar essas danças ao lado. Vamos pegar este pano. Este pano serve de testemunha neste caso. Vamos levar um hadith de Sahih Muslim, em que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: "Inna min ashaddi an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah." Entre as pessoas que terão graves pecados, aliás, grave castigo no dia da Qiyamah, الرجل يفضي إلى المرأة, é homem que teve relação com uma mulher, وتفضي إليه, e a mulher teve relação com este homem, ثم ينشر سرها, depois espalha seus segredos. Até aí parece que é suficiente. É especialmente suficiente e uma suficiência amargante, muito no certo. meu ponto de vista. Caros irmãos, caros internatas e muçulmanos em geral, alguns hábitos deixam a desejar, principalmente quando eu ouvi este hadith do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nós publicamos os nossos atos, nós publicamos os nossos relacionamentos que fizemos nas escondidas, assim como não. Então, esses hábitos, em algum momento, la hawla wa la quwwata illa billah, palavras até faltam para nós descrevermos o nível de perdição que nós encontramos. Então, jazakallahu khaira, Sheikh.
Agradecemos pela vossa presença e por nos esclarecer. Eu não chamaria isso de esclarecimento, mas chamaria isso de brinde, porque em algum momento há coisas que nós fazemos e pensamos que são pequenas das nossas vistas, mas sinceramente são coisas graves na realidade islâmica na qual nós seguimos. E dizer para caro internauta que o nosso programa termina por aqui, inshallah. Assim que Allah desejar, voltaremos com mais uma edição do nosso programa. Sheikh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Existindo alguma condição, possibilidade ou conselho para dar a nós que somos atrevidos nestas condições e aos muçulmanos que em algum momento não acompanham o nosso programa ou acompanham direto ou indiretamente, qual é o conselho que poderia deixar para eles? Muito certo. Primeiro dizer que dizia o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ele dizia: إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. De verdade, o perigo está sobre alguém de tawhid, da unicidade, que percorre um caminho sem suas espadas. Neste caso, as espadas referidas são as provas, as defesas do Islã. E uma das coisas, este livro chamou de Kashf al-Shubuhat. Shubuhat são deturpações, coisas que você ao ver pensa que são boas, mas enquanto lá existe um problema. Então, o que a pessoa deve fazer é tudo aquilo que a pessoa admira, então, antes que pratique, abster-se da coisa. 2. Aos que assistem o nosso programa de I'lam al-Islam, conheça o Islã, aos não muçulmanos, ou seja, aos muçulmanos é ainda mais fortificar e espalhar mais o canal para os outros, e aos não muçulmanos também é mais de se apegarem com o canal para que possam mais terem proveito, e o que mais tiverem em dúvida, antes de discordar, tirar a questão onde é que pode se enquadrar devido à religião e não pensar que são práticas apenas ou então palavras inventadas. Jazakallahu khaira. Chegou aí o recado para ti, caro internauta. Faça chegar a nossa mensagem em casos de dúvida. Deixe no lugar próprio, pergunte à pessoa certa. Se assim fizeres, provavelmente terás um proveito. Existindo uma contradição, tens uma prova contrária a esta que nós temos, então traga a prova, depois nós vamos submeter, porque o melhor guiado é aquele quando encontra uma prova certa, ele submete-se, porque o Islã é sami'na wa ata'na. Então nós não temos opções de dizer que não, eu tenho isso porque eu tenho aquilo, mas desde que a prova esteja, ou seja, certa e concreta, nós estamos dispostos a seguir, porque na verdade nós almejamos alcançarmos o Jannah e seguimos o Nabi sallallahu alaihi wasallam, os seus caminhos, da maneira como ele decretou e da maneira como nós tivermos capacidades de seguir. Acompanhe o nosso programa e compartilhe o nosso programa. Agradecemos pelo carinho da vossa audiência. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.